Olá, com a unidade do Colégio Alfa. Estamos em mais um no Alfa Pod e hoje trazendo um tema muito especial. No mês de julho, comemora-se o Dia dos Avós, no dia 26 de julho. E nós, do colégio, não poderíamos deixar de falar sobre esse tema tão importante de afetividade, né, de acolhimento que os avós trazem para a nossa vida. Trouxemos duas avós de segmentos diferentes, do Fundamental 1, do Fundamental 2, e uma professora que tem uma vivência também muito forte ligada à avó. E eu me chamo Laís Rose, lá no colégio todo mundo chama de Tia Rose, e elas agora vão se apresentar para poder a gente conversar mais um pouquinho. Eu sou a professora Priscila, professora do Colégio Alfa, e sou neta da dona Honorina, que foi com quem tive a graça de ser educada e me criei com ela. Bom dia a todos da Escola Alfa, a todos que puderem depois nos assistir, escutar. Eu sou a Leda Maria, a vozinha do Ícaro Rafael. Bom dia, eu sou Lauri, né? Quero agradecer a professora, a tia Rose, né? E o Colégio Alfa, que me convidou para vir participar desse momento tão especial. Eu sou vó da Amélie e tenho mais 5 netos. E é uma grande alegria estar aqui para falar dos meus netos e do Dia dos Avós. Que bom, né? Sejam bem-vindas. Nós agradecemos por vocês terem vindo, ter aceitado o nosso convite. E gostaríamos de saber quantos netos vocês têm, o nome deles, né? Para eles ouvirem, falar um pouquinho. Bom, eu tenho 7 netos, tá? Eles me chamam de vó Ledinha. Primeiro neto, o Wendel Gabriel. Depois vem o João Gabriel, que é o irmãozinho dele. O Ícaro Rafael, que é o aluno da escola. Temos a Maria Sofia, o João Lucas, João Pedro e Maria Júlia, os anjos. Eu tenho 6 netos, né? Tenho a Amélie, que é aluna do Colégio Alfa, filha da Lisandri, da minha primeira filha. Tenho a neta Luna e Liz, filha do meu segundo filho, o Icla. E tenho os netos Joaquim, Bento e Vicente, filhos do meu filho caçula, que são uma maravilha. Essas 3 meninas é a alegria do meu viver. Quando eu olho para eles assim, é como se estivesse no espelho, diante de um espelho, vendo meus filhos quando eu era pequeno, e com uma amplitude tão grande que chega meu coração pulsa de tanta felicidade, ver aquelas coisinhas tão pequenas, alguns herdaram assim, alguma característica minha, né? Porque a ciência já fala que os netos herdam algumas características dos avós, e tem alguns dos meus netos que herdaram. Tem um pequeno que, quando está dançando, a minha nora, ela diz assim: ô sogra, ele dança igual a você. Eu acho muito interessante. Outro já tem assim, um comportamento assim, o rosto, o cabelo, parece comigo em alguma coisa, e eu fico muito feliz de falar dessas maravilhas dos meus netos. Sou a avó coruja. É amor, né? É muito amor. É amor em dobro, né? Não diz que vó é mãe 2 vezes, né? Alguém sempre diz essa frase e é amor em dobro, né? Para vocês, qual a importância que vocês têm na vida dos netos de ser avó? Assim, a importância maior de ser uma avó é observar como você educou seus filhos, né, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, querendo o melhor para eles, né, dando de si tudo que você podia, fazendo o impossível para que aqueles filhos tivessem um segmento de bons cidadãos e boas pessoas, né? E ver hoje eles educando os seus netos com tudo aquilo que você imaginava que eles podiam fazer, inclusive fazendo muito mais do que você imaginava. Você educou de uma maneira, mas eles são tão carinhosos, tão atenciosos com os filhos, que você fica encantado, assim, meu Deus, como o Senhor foi bom na minha vida, de saber cuidar dessas crianças, para hoje Ele estar cuidando desses meus netos. Inclusive, assim, a gente ontem foi comemorado o Dia dos Avós, porque
os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, são os avós de Jesus, né? Por isso é comemorado o Dia dos Avós. E eu tenho certeza que Nossa Senhora ela pede a Jesus por cada mãe, por cada avó, para que esse amor seja parecido com o da mãe dela, que eu sei que foi um amor muito sério, muito natural, que é o amor de cada avó é um amor natural, né? Que vem assim que você não sabe explicar. Mas, no fundo, eu digo que tem uma explicação, porque o amor vem de Nossa Senhora, da mãe de Jesus, daquela que teve o prazer de criar o Salvador do mundo, de cuidar dele. Isso é maravilhoso, ser avó. Então, assim como eu, tenho muitos, né, que não tiveram a graça de ter avós. Eu não conheci meus avós. Quando eu nasci, eles já estavam no repouso eterno. Então, para mim, para Leida, os meus netos, eles representam muito daquilo que eu gostaria de ter representado na vida dos meus netos, dos meus avós. Não tive esse prazer. Então, sendo assim, eu vejo que o presente que eu recebi, né, esse presente ele vem de Deus, são 7 sementes de ouro, e que essas sementes hoje preenchem todo o meu coração. São eles que estão finalizando o que eu sempre esperei na minha vida, que era ter esse contato com os meus avós, e que eles estão tendo de ter essa graça junto da vovó Ledinha e do vovô Nau. Então, eles são para nós, né, tanto para mim quanto para o meu esposo, o que Deus de melhor reservou em nossas vidas. Porque a gente está vendo, né, que os nossos frutos, os nossos filhos estão perpetuando aquilo que a gente sempre desejou, que era o amor entre os irmãos, o amor entre a família e o respeito e o carinho que eles dão para nós. E quando chega um certo tempo, a gente só quer receber essa atenção. E os nossos netos, parece mentira, mas não é. Eles têm um contato muito íntimo com a gente. Às vezes eu digo nem com os pais, porque nós temos gêmeos, 5 anos, e eles choram para dormir lá em casa. Eles querem ficar lá em casa, que é o João Pedro e o João Lucas. Eles não querem, de jeito nenhum, sair do pé do vô, nem da avó. Eles brincam. A gente não tem sossego, a gente perde sossego quando a gente chega em casa, quando eles chegam na nossa casa. Perde sossego porque aquele momento a gente dedica todo para eles. Para todos, sem exceção. Mas, assim, eu acho que vocês fizeram uma pergunta, o que a gente representa para eles. E é isso mesmo, sabe? Eu acho que para eles, hoje, a gente também representa o que tem de melhor dentro do amor e do carinho. Esse carinho, essa cumplicidade, esse querer estar junto, de querer se apegar, de querer estar perto. E eu nem só citei o nome dos gêmeos, porque ele só tem 5 anos e quer ficar lá em casa. Eu vou fazer o quê? Vai dormir com a vovó e com o vovô? Sinto muito, papai e mamãe, mas é aqui que eles vão ficar, né? E olha que os pais, eles são muito amorosos, todos eles. Menos um homem que eu tenho, que é o Júnior, pai do Ícaro, mas é porque ele também foi pai muito jovem, né? Então, assim, é uma história que não pode nem ser contada aqui, mas tudo bem. Mas, de resto, eu acho que a vovó Ledinha e o vovô Nau tem um sentido, tem um respeito, uma admiração muito grande por parte dos netos. Vocês, né, os avós em geral, são peças fundamentais na nossa vida, né, na vida das nossas crianças. Eu tive a honra de ter convivido com a minha avó materna. Eu não tive os avós paternos, que eles já tinham falecido, e nem o avô materno. Mas, assim, eu tenho muitas lembranças, muitas memórias afetivas da casa da minha avó, né? E de como era bom
ir para a casa da avó, de pedir para dormir. Quero dormir na casa da minha avó. Da comida, do cheiro da comida, né? Do cheiro da avó. A minha pequena tem uma filha de 6 anos e ela tem esse contato, né? Mais com a minha mãe, mais com a avó materna, que é a minha rede de apoio, né? E aí ela fica muitos dias lá para a gente trabalhar. E é justamente isso. Os pais, hoje em dia, eles precisam trabalhar, eles precisam educar, né? E já vocês, avós, querem aproveitar o melhor com os netos, né? Por mais que vocês também queiram fazer parte da educação, mas vocês aproveitam mais. Vocês querem realmente ter esse tempo de afetividade com eles, né? E é muito difícil quando a gente cuida de um neto, inclusive a Amélie está passando esse ano comigo, porque ela vai fazer alguma coisa e eu quero cobrar dela. Eu digo, não, isso é papel da mãe. Mas eu digo, ai meu Deus, vou ter que fazer isso, porque a mãe dela não está aqui. Mas, seu avô, você sabe que você falou muito sério comigo, falei muito sério, porque é preciso falar sério com você. Agora, quando você estiver com a sua mãe, quem vai falar sério com você é a sua mãe, né? E eu fico já com saudade, talvez a Amélie do próximo ano vá morar com a mãe dela, porque a mãe dela disse, para o ano eu quero a minha filha comigo, porque ela está terminando um curso, um trabalho, questão de currículo, e ela não pode ficar com a menina, mas ela vem a cada 15 dias para ficar com a Amélie. E eu também, você falando da sua avó, eu lembro muito da minha avó, ela era assim muito carinhosa mesmo. E ela dizia assim que eu era muito bonita, muito inteligente, e quando crescer ia ser rica. Ela assim, era uma admiração. É esse amor que a minha avó transmitiu para mim, eu acho que é esse que eu transmito para os meus netos. E eles também gostam muito de dormir lá em casa. O Joaquim, né, que é o mais velho dos meninos. Mas, vovó, posso dormir na sua casa? Porque o ano passado você dormiu, em 2022, você dormia muito aqui, nunca mais dormi na minha casa, vó. E quando ele dorme lá, logo cedo, meu filho liga 6 horas. E aí, como é que ele se comportou? Não, meu filho, fique tranquilo, tudo bem. O pai fica preocupado comigo, como foi a minha, porque sabe que eu sou uma avó que pode tudo, né? E pode tudo, contanto que não se machuque. E essa experiência é maravilhosa, né? Da minha avó, eu lembro de um caso que eu ganhei um esmalte e meu pai não deixava usar naquela época, 60 anos atrás, você não usava esmalte, as moças não usavam esmalte. Aí eu falei com a minha avó assim, não, vou falar com o seu pai. Falou, olha, a menina precisa usar esmalte, ela ganhou. Aí meu pai disse assim, né, já que a senhora pediu, ela pode usar. Né? Quer dizer, por a intercessão da minha avó, foi que meu pai permitiu. Para mim isso é inesquecível, eu era louca para usar esmalte. É assim, esse amor de vó é maravilhoso. E você, Priscila? Me conta um pouquinho, o que é que a sua avó, os seus avós representam na sua vida? Eu acho que a minha avó e o meu avô, assim, é a base que eu tenho. É responsável por me formar, por ser quem eu sou. Vou tentar controlar as emoções. Eu perdi a minha mãe muito nova, eu tinha 6 anos, e a minha avó já era rede de apoio da minha mãe. Na verdade, a minha avó e o meu avô, né, os meus avós. E eu morava vizinha, minha mãe era professora, trabalhava, e quando ela saía para trabalhar, eu precisava sair até para se divertir, para qualquer coisa, eu ficava com os meus avós. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe engravidou do meu irmão, e após a gestação, o nascimento do meu irmão, ela adoeceu e veio a falecer 3 meses depois. E eu digo assim, que a minha avó foi a pessoa que me amou sem nenhuma obrigação. Porque os pais, eles têm a obrigação de cuidar dos filhos. E eu já tinha um pai ausente. Né? Meu pai era separado da minha mãe, eu já tinha a ausência do meu pai. E quando veio a ausência da minha mãe, a minha avó ela não mediu esforços, o meu avô também não, estavam de prontidão para me educar, para me amar, e para suprir a necessidade da falta do pai e da mãe que eu não tive. Os meus tios me ajudaram muito minha avó. E hoje eu digo assim, que eu cuido dela e cuido com o maior amor, porque hoje a minha avó já tem uma certa idade, algumas doenças, e a gente brinca, a gente ri,
eu levo ela ao médico e ela diz assim, às vezes ela não quer ir, ela diz, abandonou os filhos e vem cuidar de mim. Só que muitas vezes o que ela não quer é ir ao médico, né? Não dar trabalho, na verdade, a outras pessoas. E eu digo sempre que a minha avó foi a pessoa que sempre teve trabalho com todo mundo, sempre se preocupou em cuidar, como as avós que nós temos aqui hoje, que são exemplos de cuidado, de educação. Hoje eu sou professora, eu venho de uma família que são agricultores, minha avó é agricultora, mas apenas alfabetizada e sempre viu na educação o poder de transformação. Então, eu digo que a minha avó é mais do que qualquer teórico que eu estudei, porque ela é a prova viva de que acreditar na educação e que a educação pode transformar, né? Sempre foi uma luta, ela para educar os filhos, o meu avô queria levar os filhos para a roça, e hoje os meus tios, todos tiveram a oportunidade de estudar, assim como eu tenho tios que também são professores, a minha mãe também era professora, e assim, eu vejo a minha avó sempre como uma pessoa de muita sabedoria, o meu avô que sempre esteve ali também, apoiando, e graças a Deus, assim, eu tive a graça de conviver com avós maravilhosos, tanto os meus avós maternos, que são minha referência, são responsáveis pelo que eu sou, mas também meus avós paternos, que sempre foram presentes na minha vida, que, assim, eu tenho o maior carinho. Eu lembro da primeira, quando vocês me convidaram, né, eu fiquei pensando, o que falar dos meus avós? O avô, realmente, os avós são aquelas pessoas que dão dengo. Eu lembro, na primeira gestação, quando eu engravidei, a minha avó paterna, ela começou a cultivar também, era ali eu gestando o Luan, e ela preparando o capão para o meu resguardo. Olha, minha filha, tá aqui, então, é na comida, é no carinho, é no dia a dia que a gente sente esse amor, essa preocupação, são em pequenos atos, né? E a vida foi tão, assim, maravilhosa comigo, que eu ainda ganhei uma avó de presente, que é a avó do meu esposo, que a cada vez que eu chego lá, eu sou muito bem recebida e muito amada. A causa até ciúme nos netos, de verdade. Então, eu digo assim, que foi mais uma avó que eu ganhei. E são pessoas assim que eu amo, que eu tenho um carinho especial e que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho dos avós que saíram dali da agricultura, que vivem da agricultura. Eu tenho um avô assim, que hoje ele está com o braço machucado e a gente preocupado, que é uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre buscando, mas eu vejo em cada avô um jeito diferente de amar, um jeito diferente de ser, mas que os avós são aquelas pessoas assim, que educa, que ama, que sabe mostrar o erro ao neto, mas com muita afetividade, né? Então, eu tive o orgulho, a honra de ter esse amor, esse carinho. E, para mim, os meus avós representam tudo. E hoje ainda agradeço, porque esse amor é compartilhado com os meus filhos. São ótimos avós, né? O bisavô, assim, e a bisavó que está ali, está dando carinho, está acompanhando. Os meus filhos, eles não passam um dia sem ir lá pedir a bênção da bisavó, do bisavô, sem a presença deles. Então, eu me alegro também dos meus filhos poder compartilhar desse amor, que apesar de não ter o amor da avó materna, mas tem do bisavô, da bisavó, dos avós paternos, que também sempre está demonstrando esse carinho, esse amor. Então, agradeço muito a Deus pelos meus avós, pelos avós dos meus filhos. E parabenizo também a vocês por ser essa avó. Como é bom a gente compartilhar dessas histórias e ver a importância, os olhos de vocês brilharem por falar dos netos. A gente percebe o amor e o carinho que uma avó tem pelo olhar, né? Até pelo olhar a gente percebe. É muito importante, né, essa convivência com os avós e também com as noras, né? Eu agradeço a Deus por minhas noras, porque eu não sei o que seria se eu não tivesse,
né, essa abertura de visitar o meu neto a hora que eu quiser, se eu quiser dormir lá. Na casa do meu filho tem até a chave, porque eu entro a hora que eu quiser. E às vezes eles não estão em casa, mas eu tenho a chave. E também a minha sogra foi a avó dos meus filhos, né? Foi uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu com 94 anos, mas a minha avó, a minha sogra era como uma mãe para mim, e a avó do meu neto uma pessoa maravilhosa, e o esposo dela também, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por essa família linda que Deus me concedeu a graça de constituir. Porque as minhas noras são maravilhosas, boas esposas, boas mães, boas noras, né? Porque existe até assim, algum que diz, sogra é assim, sogra é aquilo. Eu com as minhas noras, com a minha sogra, graças a Deus, eu não tive esse problema, essa dificuldade de me aproximar dos meus netos, né? Tem até uma senhora que ela sempre fala no YouTube que você não queira competir com aquela que é a mãe dos seus netos. Seja amiga da mãe dos seus netos, para você não ficar distante deles. E a gente tem que se aproximar das noras, que é a mãe dos nossos netos, e amá-las como se fossem nossas filhas. E dos genros também. Da família, né? Família, Da família, de uma forma geral. Vendo, ouvindo, né? Nos emocionando, a Priscila agora, com essa fala dela, a gente percebe. A minha avó eu aprendi a jogar dominó com a minha avó, a jogar baralho com a minha avó, né? Hoje em dia, eu acho que vocês duas não fazem mais isso, mas a minha avó enrolava um dinheirinho, né? E era como se fosse uma coisa que não pudesse fazer, era escondido, que ela dava aos netos, né? Para o outro não ter ciúme. Eu boto no papelzinho, dobro e mando sortear. E cada um vai pegando o papel e cada um vai surpreendendo, que tem dinheiro naquele papelzinho dobrado. Né? Então, isso vem de um costume, eu acredito, né? E a Priscila vai falar sobre a avó, sobre o dinheirinho. Você também recebia um dinheirinho assim, enroladinho, escondido? Eu acho que eu fui a única neta que recebia dinheirinho do meu avô. A minha tia costumava dizer, ele nunca deu dinheiro a mim, ele dá a você. Porque o meu avô sempre foi aquela pessoa mais fechada. Mas quando ele vinha, recebia o salário dele, ele sempre tinha um dinheirinho para mim. E ele me super protegeu muito. Porque, de certa forma, ele achava que eu já tinha tido muito sofrimento, né? Por não ter a mãe presente, por a vida não ter me permitido conviver com a minha mãe. Então, eu sinto que o meu avô me super protegia. Ele me dava o dinheiro. Aí a minha tia dizia, eu sou filha, eu nunca ganhei. E você ganha. Eu acho que eu fui a única neta a ganhar dinheiro do meu avô, viu? Mas é porque ela era filha, o dinheiro era para a neta mesmo. Depois eu vou descobrir. Mas eu acho que eu fui a única a ganhar dinheiro do avô. E você, dona Leida, a senhora, eu chamo você pela proximidade, né, que nós temos. Convivemos um pouquinho através do Ícaro, né, lá no colégio, e pudemos perceber o quanto a senhora é presente na vida dele. Quando acontecia qualquer coisa, ele não se reportava ao pai e à mãe, né? Ele sempre se reportava à minha avó, né? Enchia de orgulho, a gente sentia que era de boca cheia, como diz a história, a minha avó. Não, ligue para a minha avó, né? Então, a gente percebe o quanto ele tem referência, da vovó Leidinha. Muito bem. Não sendo diferente dos outros sim, seres. Sim. E é diferente ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Ícaro e Maria Júlia, que é a irmãzinha dele, eles tiveram e vão ter sempre o apoio, o amor, o carinho maior da vovó e do vovô. Por quê? É como eu falei, meu filho o Ícaro era criança também, né? Então, daí vocês já devem ter uma noção do que eu estou tentando falar. Com relação a um adolescente ser pai e cuidar dessa outra criança. Então, desde o início, que a gente toma conta do Ícaro, literalmente. Literalmente. É como se fosse o nosso quarto filho. Aliás, quinto, né? Porque a gente teve 4, mas um está com Deus. Subiu, é o anjinho. Então, literalmente, ele se tornou um neto filho.
A forma como eu falo com ele, como eu oriento, como a gente tenta mostrar o caminho para ele, é da mesma forma, sem tirar nem pôr daquilo que eu fiz com os nossos 3 filhos. E No Alfa pode. É, Pode tudo. pode tudo. o Ícaro, ele é uma criança que precisa de mais atenção, de mais amor. Ele precisa entender que a vida não é fácil. E ele tem aprendido isso já desde sempre. Então, ele já sabe. Hoje, ele está se tornando uma criança mais forte. Ele já mostra que ele é um menino decidido. Ele já aprendeu. Que ele está com 2 anos que ele está no Alfa, e ele estudava em outra escola, que eu não vou dizer o nome. E lá ele era tido como especial. Ele não aprendia a ler, não aprendia a escrever, não sabia de nada. Eu digo, ele não é doente, ele não é retardado, ele é um hiper, porque ele não para. Ele tem uma bolinha nos pés dele, na cabeça, nas mãos, que é o tempo todo superativo, que eu sou também. Né? Então, desde pequenininho, que ele já foi taxado por algumas situações, mas que, mesmo que eu dissesse o que acontecia na vida dele, mas ninguém iria entender, porque precisa viver. E ninguém viveu a vida dele. Então, hoje, para a Leida, para a vovó Leidinha, ele já é um doutor, que aprendeu a ler. Ele não escreve bonito, mas está conseguindo fazer as letrinhas deles. Está no 6º ano, mas a gente está sempre observando e incentivando para ele alcançar mais do que o que ele está fazendo hoje. Não é fácil, porque é como eu falei, eu faço papel de mãe, não de avó. E, ao mesmo tempo, como avó, eu procuro fazer com que ele passe a digerir isso de uma forma mais suave. Entendeu? Muito amor, com muito carinho. É aquele neto que acorda quando ele fica mais lá em casa. Ele só vai para casa à tarde para dormir com a mãe, porque eu quero que ele vá dormir com a mãe. Porque ele tem a irmãzinha em casa e tem a mãe. Eu quero que ele vá para casa. Olha, aqui não, você vai para cá. Quando ele chega na mesma hora, vó, posso ir para aí? Eu digo, por quê? Não, vó, posso ir para aí? Eu digo, não, hoje não, hoje você vai dormir em casa. Então, assim, eu estou sempre dando as orientações que ele necessita para poder, então, enquanto ser humano, enquanto homem, ter a formação completa. E ninguém é acabado, né, enquanto homem. Enquanto ser humano, a gente está sempre aprendendo e buscando mais. Mas é assim, o Ícaro, ele tem sido para a gente um maior presente no sentido de que nós tínhamos acabado com a nossa missão de paz e voltamos a iniciar com ele, com força, mas com os outros 6 também, porque quando estão errados, a vovó Leidinha, o vovô Nau, chama a atenção, repreende, porque ninguém aprende se não for repreendido. Porque você dizer, olha, não faça isso, e não explicar o porquê, a criança também não vai entender. Ela vai continuar fazendo, ela vai continuar praticando o mesmo ato errado, e a gente às vezes acha que é normal. E eu digo isso porque também eu sou professora. Eu vim de uma sala de aula. Eu vejo naquele universo, naquela sala, quantas cabecinhas diferentes, e o professor que está ali, ele precisa ter a sensibilidade de entender o que está se passando. Às vezes, Joãozinho senta ali, está calado, não fala nada, né? Outro vai, senta ali, baixa a cabeça, só vive dormindo, e aí a gente não entende o porquê. Outro conversa demais, o outro fica beliscando. Então, é o professor. E eu agradeço muito a todos os mestres, são mestres, né? Mestre dos mestres, os professores da escola onde meu filho está. É uma referência para mim hoje, né? Porque ele iniciou lá, mas eu tirei achando que estava tendo vantagem. Não foi vantagem, tá, gente? Não foi. Não importa o tamanho da escola, importa o que tem dentro dessa escola e o que essa escola tem para oferecer aos meus filhos e aos meus netos e aos futuros que estarão ali. Então, eu vejo que a tia dele,
olha, a gente já conversou, pode vir aqui. A mãe e o pai não veio, aí eu chego junto, né? Então, tem coisas que eu deixo para os meus filhos, para minha filha e minha nora, mas eu vejo que é preciso que a vovó volte lá. E eu vou voltar quantas vezes for necessário. Ontem foi a mesma coisa. O dia todo na escola dos netinhos, de manhã à tarde, vai, meu Deus. É hoje mesmo. Mas saí muito feliz, porque o que importa é o sorriso que a gente percebe, né, no olhar dos nossos netos. É aquele abraço bem gostoso. Tem horas que parece que vão me sufocar. E eu deixo, sabe? Aí venho nas costas, venho na frente e abraço. Vovó, vovó, eu te amo, te amo. E só para encerrar, já tirando o Ícaro, tem 3 dias que o meu netinho, o mais velho, o Gabriel, o Wendel Gabriel, estava fazendo a tarefa em casa e a minha filha não teve lá essa paciência, brigou. Eu estava na cozinha e ouvi. Aí eu saí, depois, quando ela parou, eu vi que ele estava mais calmo. Aí fui perguntar qual era o assunto da matemática. Eu disse, olha, vamos fazer assim. Você primeiro lê, vai interpretar o texto que você leu, porque também é leitura, e depois, se você não souber, aí a gente conversa. Mas tem outro caminho? Bote o tema no Google, que ele vai te ensinar direitinho, passo por passo. Se assim você também não conseguir, aí a vovó vai ter que pagar uma pessoa com a mamãe para lhe ensinar. E aí o outro chegou, que é o João, que é o irmão, quando eu estava na cozinha, ele voltou, vovó, o que é, meu amor? Diga. É, meu amor, chamo todos eles de meu amor. O que é, meu amor? Diga para a vovó o que é. Vovó, a senhora pode ensinar a minha tarefinha? Eu aprendo mais quando a senhora está ensinando. Porque vocês são tudo isso. São correção na hora da correção, mas por trás é afetividade, é amor, né? É realmente esse aconchego de vó, de colo de vó, né? Na casa da minha avó pode tudo, como diz uma música, né? Mas pode tudo dentro dos limites. Tem que ter, né? Os limites, eles existem até para educar e não deseducar. Porque se meu filho dá uma orientação em casa e na minha eu dou outra, fica difícil. Então, como a gente conhece os filhos, a gente tenta somente lapidar um pouquinho, mas de forma que não fuja, por exemplo, chocolates. Eu era mestra em pegar os chocolates e guardar um para depois do almoço para cada um. Hoje eu já não faço mais, porque eles têm um limite, é uma vez só. E quando tem? Aí eu vou e faço chocolatezinho, olha aqui, ele já vem, já escondo numa mão e deixa a outra. Qual é a mão que você quer? Aí eu fico brigando com as mãos e assim, é uma coisa gostosa, né? Porque não tem como ser diferente. E eu vejo em cada semente, não pouco, muito da Leda e do Nau. Muito. E eles vão levar, Muito. como nós, né, carregamos algumas coisas e eles vão levar para sempre. Vejo muito, ao ponto de chegarem assim para a vovó e dizer assim, olha, vovó Ledinha, eu quero ser igual à senhora. Igual à avó, não ao pai e nem à mãe, mas à vovó Ledinha. E não é o que diz não, viu? Que os pais não fiquem com raiva, não fiquem tristes, com ciúmes. Mas todos, sem exceção, dizem isso. Menos a Maria Júlia, que só tem um aninho. Mas todos eles dizem que assim. não vai ser diferente. Eles dizem isso, né? E eu acho que isso é muito gratificante. Não tem presente maior, não tem nada que aumente, porque já chegou num ponto onde não dá mais para subir. Porque o amor ele tem o seu limite, né? Tanto de limite de dizer assim, eu aguento, eu não aguento, eu suporto, eu não suporto. A gente não deixa de amar, né? Mas esse amor, ele é totalmente diferente no sentido de que da doação mesmo, né? Da vovó do netinho para a vovó. É muito gratificante, é divino, é espetacular, extraordinário, pronto. Não tem explicação. A explicação é, eu estou, querendo ou não, dentro daquela semente, do João, da Maria, do Pedro, do Lucas, né?
E as pessoas identificam, por exemplo, a Maria Sofia, eu acho ela muito parecida comigo quando eu era criança, fisicamente. E a cabecinha dela também não é diferente. Eu sempre fui muito ativa, muito de produzir as coisas, de correr atrás. Eu não espero, eu corro. O correr que eu falo eu planejo, eu vou articular e vou chegar no ponto que eu quero. Cheguei, está tudo certo. Sendo que o que eu sinto hoje, agora não vou falar só da avó, vou falar da avó, da mãe, da irmã, da amiga, e de todos que precisem. Eu busco muito me doar. Eu não espero nada de vocês. Nada. Eu não quero nada de vocês. O que eu quero é dar o que eu tenho. É externar esse amor ao próximo. Aí quando você diz netos, vou morrer por eles. Mas é isso, né? Eu estou com o coração cheio de gratidão por essa conversa, né? Por esse momento, por sentir um pouquinho desse aconchego de vocês, né? Priscila também deve estar com o coração bem, né? De poder falar, poder expor o que ela sente e o que ela viveu, né? Com os avós. E a gente só agradece por esse comprometimento que vocês têm com os netos, com a família, né? Por vocês terem vindo. A gente agradece de todo o coração e que vocês continuem essas vozes babonas e corujas. Posso dar uma palavrinha? Pode. Ao contrário da nossa irmãzinha ali, né, da nossa querida, eu posso dizer que não tive meus avós, mas tenho dentro de mim o amor que, mesmo sem estarem presentes, eu poderia ter recebido. E recebo mesmo na morte. E a morte que eu falo não é o espiritual, mas é o físico. Mesmo na morte, eles não estando presentes, eu os amo. Tanto que dói. Tanto que dói. Um beijo para todos os vovós. Muito carinho, muito amor. Que a gente possa transbordar em sabedoria, né? Sabedoria e amor. Tendo isso, não falta nada. Lindo. Quer dar uma palavrinha? Eu quero agradecer a você, tia Rose, né? A Priscila e a todos que fazem o Colégio Alfa por esse momento, um momento assim muito emocionante. Eu não sou de chorar. Não sou de chorar, sou muito difícil de chorar, né? Mas a história da Priscila me comoveu muito, porque a gente sente o amor dos avós por a gente, o nosso amor para os netos é tão grande que não tem medida. Faremos qualquer coisa para ver esses netos bem, felizes, né? Porque é o reflexo dos nossos filhos, são os nossos netos, né? E amor maior só o amor de Deus, que às vezes a gente esquece, mas relembra. Não, tem o amor de Deus, que é maior do que todos os amores, e um dia estaremos todos nós, junto com Deus, com os nossos netos, com os nossos avós. Um beijo para todos as vovós e os vovôs que vão ouvir este vídeo. Bom Muito dia. bem, eu também quero agradecer, viu, ao Colégio Alfa por ter feito esse convite através da Gabi, né? É a Gabi, a nossa coordenadora, uma menina espetacular. Quero agradecer a Rose, a Priscila, né, esse carinho, essa dedicação nesse momento tão importante, onde a gente acordou aqui as avós e os avós, né? Muito bonitos. E dizer que estamos aqui sempre e disponíveis sempre que vocês precisarem da vovó Ledinha e da vovó Laurinha. Bom dia. Eu também agradeço o convite. É sempre importante, né, a gente falar de amor, de amar. E o recado que eu deixo para todos é: amem sem medidas sempre. E assim, o Colégio Alfa realmente é isso, é família, é lembrar de todos. E
agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada, Rose. Nós que agradecemos, né? Nós do Colégio Alfa agradecemos por esse momento. E o recadinho que fica aqui é que vocês aproveitem cada momento com a família e principalmente com os avós de vocês, quem tem a oportunidade. Até a próxima, Até né? a próxima.